E o ministro do STF, Flávio Dino, deu prazo para que Executivo, Legislativo e Judiciário tomem providências sobre os salários de servidores que ultrapassam o teto. A Danila Bernardes, ao vivo de Brasília, tem os detalhes para a gente. Olá, boa noite para você, Danila. Tatiana, essa decisão do ministro Flávio Dino vale também para estados e municípios, viu? Que é muito importante para os estados estarem de olho nesses valores. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. A medida, como eu disse, vale também para estados e municípios, mas tem um detalhe aí que chamou a atenção. Essa medida ela não vai abranger os reajustes que são feitos por meio de leis. Ou seja, esse reajuste que foi aprovado essa semana aqui no Congresso Nacional para os servidores, caso seja sancionado pelo presidente Lula e vire uma lei, essa medida do Dino de ter que organizar isso, de ter que abaixar o valor acima do teto constitucional, não vai abranger. E também não abrange aqueles reajustes feitos em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas. Então, todos que vêm por meio de lei, não vai ter aí essa decisão, não vai abarcar. O governo, por meio do ministro Fernando Haddad, deu indicativo hoje de que é a favor da medida de Flávio Dino, o que já gerou uma especulação sobre um possível veto do presidente Lula com relação a esse projeto que foi aprovado essa semana no Congresso com os reajustes para os servidores. A medida do Dino diz que em 60 dias o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm que tomar providência sobre os salários que ultrapassam o teto constitucional, que é de R$ 46.300. E muitos desses valores vêm por causa de penduricalhos. O que são esses penduricalhos? São verbas indenizatórias, gratificações e auxílios que vão sendo somadas aí nos salários dos servidores até atingir valores exorbitantes. Essas gratificações têm a justificativa de que é para compensar gastos com a função, mas tem gratificação, tem auxílio de todo jeito, como, por exemplo, auxílio locomoção, licença-prêmio e até mesmo aquele chamado auxílio panetone no final do ano, e vai tudo sendo somado aí até ultrapassar o teto constitucional. Bom, a decisão de Flávio Dino precisa ser votada pelos demais ministros, isso foi agendado também, ficou para o dia 25 agora de fevereiro, depois do Carnaval, e a gente vai acompanhar, claro, todo esse desenrolar por aqui, tanto da decisão do presidente Lula, né, sobre sancionar ou vetar os supersalários aprovados pelo Congresso, como também essa medida aí do ministro Flávio Dino. Tatiana, quero falar de um outro assunto com vocês também que nós estamos de olho, que é com relação à PEC 6x1, né, que coloca o fim aí na jornada de trabalho de 6 dias trabalhados e apenas 1 de descanso. Essa PEC se tornou a prioridade máxima do governo, não se fala em outra coisa, né? Foi o pedido enviado pelo presidente para o Congresso Nacional aprovar essa PEC. Nós preparamos uma reportagem para trazer a explicação do que se trata e dar detalhes da tramitação. E também o impacto em Santa Catarina. Vamos ver agora. Desde que 2026 começou, o discurso do governo federal é o mesmo. A aprovação da PEC que coloca o fim na escala 6x1 no Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição está pronta para ser votada no plenário aqui do Senado. O texto aumenta o descanso mínimo semanal de 1 para 2 dias, preferencialmente aos sábados e domingos, e reduz de 44 para 36 horas o tempo máximo de trabalho por semana. A PEC também define que a mudança será gradual e pode levar até 6 anos para começar a valer plenamente. A proposta foi aprovada no fim do ano passado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator foi o líder do PT na casa, o senador de Sergipe, Rogério Carvalho. É a luta para a redução da jornada de trabalho para aqueles trabalhadores que hoje trabalham 44 horas e que a gente quer que no futuro trabalhem 36 horas sem redução de salário. O texto ainda precisa passar por 2 votações no plenário do Senado e mais 2 na Câmara, com voto favorável de pelo menos 49 senadores e 308 deputados. Para esse cientista político, focar em uma única proposta pode trazer impacto para o andamento de outras matérias importantes no Legislativo. O governo busca manter essa pauta acesa pelo menos até o período eleitoral, em busca de dividendos eleitorais e mobilização popular, de forma a voltar a criar conexão com uma base social que o Palácio do Planalto havia perdido nos últimos anos.
A Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, tem acompanhado a tramitação da PEC e já se posicionou contra a mudança desta forma. De acordo com o presidente da entidade, reduzir a jornada de trabalho só é sustentável quando existe o aumento real da produtividade e a livre negociação entre as partes, respeitando a realidade de cada setor e empresa. Se nós mudarmos isso aí, nós vamos ter tendo aumento no custo do Brasil. Isso aí vai para as prateleiras dos mercados e a pessoa que vai trabalhar menos com o mesmo salário, ela vai pagar mais caro. Então, nós temos um país que temos que ser competitivo, nós temos países como a Alemanha, Dinamarca, que defendem 48 horas, e nós temos que estar globalizado a nossa produção.